Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é o professor Luiz Miranda, trazendo para vocês mais uma videoaula interessante sobre a Lei Complementar número 214 de 2025, esquematizada para concursos. A lei que regulamentou a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Para quem acompanha a nossa playlist, estamos na videoaula número 18 e é uma videoaula especial, principalmente para aqueles que trabalham com despacho aduaneiro. Temos muitos membros do canal Despachantes Aduaneiros, vocês vão gostar dessa aula. Vou dizer para vocês mais para frente por quê. Mas antes disso, amigos e amigas, o que nós temos que fazer? Nós temos que recapitular o que nós vimos na aula anterior. Assim que funciona a nossa metodologia, recapitulando o que a gente viu na aula anterior para consolidar o conhecimento. E o que nós vimos na aula anterior? Nós vimos o capítulo 3 do título 1 das normas gerais do IBS e da CBS. O capítulo 3 era o seguinte: a operacionalização do IBS e da CBS, que contemplava os artigos 58 até o artigo 62. Beleza? Então vamos relembrar. Relembrar é viver, né, amigos e amigas? O que vimos na aula anterior. Deixa eu diminuir de tamanho aqui. Aí. Então vamos lá. Fichas resumo. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal atuarão de forma conjunta para implementar soluções integradas para a administração do IBS e da CBS, sem prejuízo das respectivas competências legais. Né? Tem que trabalhar em parceria. O contribuinte acessará as informações da apuração e do pagamento do IBS e da CBS em plataforma eletrônica unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. A plataforma eletrônica unificada disponibilizará canal de atendimento ao contribuinte para a resolução de problemas operacionais relacionados à apuração e pagamento do IBS e da CBS. E sem prejuízo do aqui disposto, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão manter seus próprios sistemas para a administração do IBS e da CBS. Lembrando que o IBS é responsabilidade dos estados e a CBS é responsabilidade da União, amigos e amigas. Muito bem. O que mais? As pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto nessa lei complementar em relação ao domicílio principal do adquirente ou do destinatário. Para efeitos do aqui disposto, considere os seguintes cadastros administrados pela Receita Federal: o CPF, o CNPJ e o mais novo, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, Cadastro de Imóveis Rurais e Urbanos. Legal! As informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo em ambiente nacional de dados entre as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais. O ambiente de compartilhamento e integração das informações cadastrais terá gestão compartilhada por meio do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o CGSIM, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. As administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais poderão tratar dados complementares e atributos específicos para a gestão fiscal do IBS e da CBS, observado acima disposto em relação à integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo, simultâneo. O DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, será unificado e obrigatório para as entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ. Olha, ajuda muito, da minha experiência profissional, o DTE agiliza muito, tanto para o contribuinte quanto para a fiscalização. O que mais? O sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou com serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico, evidentemente, As informações prestadas pelo sujeito passivo nos termos deste artigo possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido do IBS e da CBS consignados no documento fiscal. A obrigação de emissão de documentos fiscais eletrônicos aplica-se, inclusive, a operações imunes, isentas ou contempladas com alíquota zero ou suspensão.
a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte e a outras hipóteses previstas no regulamento. Para fins de apuração do IBS e da CBS, o Comitê Gestor do IBS e as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção de documentos fiscais eletrônicos observarão a forma, conteúdo e os prazos previstos em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Os documentos fiscais eletrônicos relativos às operações com bens ou com serviços deverão ser compartilhados com todos os entes federativos no momento da autorização da recepção com utilização de padrões técnicos uniformes. E o regulamento poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de informações complementares necessárias à apuração do IBS e da CBS. Considera-se documento fiscal idôneo o registro de informações que atenda às exigências estabelecidas no regulamento, observado o disposto nesta lei complementar. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão instituir programas de incentivo à cidadania fiscal por meio de estímulo à exigência pelos consumidores da emissão de documentos fiscais. Isso aí, o consumidor ajuda muito a fiscalização. Os programas acima referenciados poderão ser financiados pelo montante equivalente a 0,05%, ou seja, 5 centésimos por cento, da arrecadação do IBS e da CBS. O regulamento poderá prever hipóteses em que as informações apresentadas nos documentos do split payment poderão ser utilizadas para identificar adquirente que não seja contribuinte do IBS e da CBS nos respectivos documentos fiscais eletrônicos, garantida a opção do adquirente por outra forma de identificação. Fica a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios obrigados a adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos vigentes para a utilização de layout padronizado, que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao IBS e à CBS necessários à apuração desses tributos. Compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação e autorização no ambiente nacional de uso comum do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Para fins do aqui disposto, os municípios e o Distrito Federal ficam obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, a autorizar seus contribuintes a emitir nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional, NFSE, no ambiente nacional ou, na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviços eletrônica. E compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica conforme o layout padronizado definido no regulamento para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviços eletrônicos. A autorização para os contribuintes emitirem nota fiscal de serviços eletrônica de padrão nacional no ambiente nacional e o compartilhamento do conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica aplica-se até 31 de dezembro de 2032. Os dados do Ambiente Centralizador Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverão ser imediatamente compartilhados em ambiente nacional. O padrão e o layout aqui referenciados são aqueles definidos em convênio firmado entre a Administração Tributária do DF e dos municípios que tiverem instituído a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, desenvolvidos e geridos pelo Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos de padrão nacional. Professor, por que não tem os estados aqui? Estamos falando de serviço. Serviço você incide o ISS, que é um tributo municipal, né? Então, ó, cuidado aqui. O ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviço eletrônica é o repositório que assegura a integridade e disponibilidade das informações constantes dos documentos fiscais compartilhados. Legal. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão definir soluções alternativas à plataforma de nota fiscal de serviço eletrônica, respeitar a adoção do layout nacional da NFSE para fins de compartilhamento em ambiente nacional. O não atendimento ao aqui disposto implicará a suspensão temporária das transferências voluntárias. É importante isso aqui, né? Forçar que haja integração e engajamento. Beleza? Então é isso, amigos e amigas. Isso aí é o que nós vimos na aula de C7. E o que nós veremos hoje, uma aula relativamente longa, né, amigos e amigas? Veremos o quê? O que interessa aos nossos amigos despachantes aduaneiros, capítulo 4 do IBS da CBS sobre importações, artigo 63 até artigo 78. Amigos e amigas, importante que vocês, despachantes aduaneiros, né, os
nossos inscritos despachantes aduaneiros têm que se acostumar com isso, porque paulatinamente isso vai começar a aparecer nas DIs, né? E depois vai substituir o PIS importação e a COFINS importação, beleza? Então, vamos estudar juntos isso aqui, porque além disso, os próximos exames de qualificação técnica para despachantes aduaneiros, eu não duvido nada que comece a ser cobrado esse tipo de informação. Ah, professor, e o seu curso preparatório para certificação ADA? Faremos o devido ajuste. Muita calma, né? Estamos trabalhando nisso. Beleza, amigos e amigas, como é que funciona então o capítulo 4 do IBS e da CBS sobre importações? Vamos ver, vamos desglossar, vamos detalhar. Temos a seção 1 da hipótese de incidência, que é o artigo 63. Temos a seção 2 da importação de bens imateriais e serviços, que é o artigo 64. Temos a seção 3 da importação de bens materiais, vai do artigo 65 até o artigo 78. Está dividida em subseções. Subseção 1 do fato gerador, artigo 65 e 66. Momento da apuração, artigo 67. Local da importação de bens materiais, o artigo 68. Da base de cálculos, artigos 69 e artigo 70. A alíquota, o artigo 71. A sujeição passiva, artigo 72 até o artigo 75. A subseção 7 fala do pagamento, que vai do artigo 76 até o artigo 77. E, por fim, a subseção 8 fala da não cumulatividade, que é o nosso artigo 78, amigos e amigas. Portanto, vamos começar o começo da nossa aula da hipótese de incidência, artigo 63. Vamos lá, então, amigos e amigas. O IBS e a CBS incidem sobre a importação de bens ou de serviços do exterior realizada por pessoa física ou jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não escrita ou obrigada a se inscrever no regime regular do IBS e da CBS, qualquer que seja a sua finalidade. Salvo disposição específica aqui prevista, aplicam-se à importação as regras relativas às operações onerosas que nós vimos aí desde o começo da nossa playlist, né? O artigo 4º até o artigo 57. Beleza? Muito bem. Com isso, a gente viu a seção 1. Olha que legal. Podemos analisar a seção 2, a importação de bens imateriais e serviços, que é o artigo 64. Beleza. Para fins do aqui disposto, considera-se importação de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo consumo ocorra no país, ainda que o fornecimento seja realizado no exterior. Considera-se consumo de bens imateriais e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Bem definido, né? Muito bom. Para diminuir a litigiosidade, é importante definir bem. Considera-se ainda importação de serviço a prestação por residente ou domiciliado no exterior do que, amigos e amigas? Executada no país, relacionada a bem imóvel ou bem imóvel localizado no país, e, por fim, relacionada a bem imóvel que seja remetido para o exterior para execução de serviço e retorne ao país após a sua conclusão. Exemplo clássico, a exportação temporária. Despachantes aduaneiros conhecem bem esse tipo de circunstância. Beleza, amigos e amigas. Na hipótese de haver consumo de serviços ou bens imateriais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional ou no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. Os bens imateriais, inclusive direitos e serviços cujo valor esteja incluído no valor aduaneiro de bens materiais importados, sujeitam-se à incidência do IBS e da CBS. Cuidado com isso, hein? Vamos lá. Na importação de bens imateriais ou de serviços, tem algumas considerações aqui, amigos e amigas. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento das operações com bens ou com serviços, conforme disposto lá atrás, no artigo 10, que a gente já viu em aulas anteriores, e no local definido nos termos do artigo 11, lá atrás, do comecinho da nossa playlist. A base de cálculo é o valor da operação nos termos do artigo 12. As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem imaterial ou de serviço são as mesmas incidentes do fornecimento do mesmo bem imaterial ou serviço no país. Olha que legal, unificação de alíquotas, isso é importante.
observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas das importações de bens e materiais ou de serviços sujeitos aos regimes específicos de tributação. Legal, amigos e amigas. Continuando. Para fins da determinação das alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS, o local de importação é o destino da operação, que está definido nos termos do artigo 11. O adquirente é contribuinte do IBS e da CBS nas aquisições de bens e materiais, inclusive direitos e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. E caso o adquirente seja residente ou domiciliado no exterior, o destinatário é contribuinte do IBS e da CBS nas aquisições de bens e materiais, inclusive direitos e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. Muito bem. Continuando. O adquirente sujeito ao regime regular do IBS e da CBS pode apropriar e utilizar crédito conforme o disposto nos artigos 47 a 56. O fornecedor residente ou domiciliado no exterior é responsável solidário pelo pagamento do IBS e da CBS como contribuinte, observando os dispostos nos artigos 21 a 23, nas outras aulas. As plataformas digitais, ainda que residentes domiciliadas no exterior, serão responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS nas importações realizadas por seu intermédio, observando-se o disposto nos artigos 22 e 23. Muito bem, amigos e amigas. Aplicam-se também as regras específicas das importações de bens e serviços objeto de regimes específicos. Não será considerado como importação de serviço ou de bem material, inclusive direitos, o consumo eventual por pessoa física não residente que permaneça temporariamente no país, nos termos do regulamento. Você não pode ficar tributando turismo, né? Seria besteira fazer isso. Legal, com isso a gente fecha a seção 2. Podemos ir para a seção 3, importação de bens materiais. Aí os despachantes aduaneiros têm que prestar atenção. Vai do artigo 65 até o artigo 78. Subseção 1, do fato gerador, artigo 65 e artigo 66. Vamos lá. Para fins da hipótese de incidência, o fato gerador da importação de bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional. Olha só. Quem estudou o imposto de importação está reconhecendo isso aqui, né? Olha que interessante. Para efeitos do aqui disposto, presume-se entrados no território aduaneiro, território nacional, os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela autoridade aduaneira, exceto quanto às malas e remessas postais internacionais. Não constituem fatos geradores do IBS e da CBS sobre a importação dos bens materiais o que, amigos e amigas? Os bens materiais que retornem ao país nas seguintes hipóteses. O despachante aduaneiro vai lembrar disso. Enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado, devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou substituição, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública ou por outros fatores alheios à vontade do exportador. Igualzinho no caso do imposto de importação, a questão da mercadoria ser ou não considerada estrangeira. Olha só, o despachante aduaneiro está reconhecendo. O que mais, amigos e amigas? Os bens materiais que corretamente descritos no documento de transporte cheguem ao país por erro inequívoco comprovado de expedição e que sejam redestinados ou devolvidos para o exterior. Que sejam idênticos em igual quantidade de valor e que se destinem à reposição de outros anteriormente importados que se tenham revelado, após sua liberação pela autoridade aduaneira, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se destinavam nos termos do regulamento. Que tenham sido objeto de pena de perdimento antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. Que tenham sido devolvidos para o exterior antes do registro da ADI. Muito parecido com a questão da importação, né? Muito bem, amigos e amigas. Continuando. Que sejam considerados como pescado capturado fora das águas territoriais do país por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira, aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, que estejam em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruídos e que tenham sido destruídos sob controle aduaneiro sem ônus para o poder público antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. Legal, fechamos a subseção 1. Vamos verificar agora o momento da apuração. Subseção 2, artigo 67. Vamos lá. Para efeitos do cálculo do IBS da CBS, considere-se ocorrido o fato gerador do IBS da CBS da importação de bens materiais quando, amigos e amigas?
na liberação dos bens submetidos a despacho para consumo, ou seja, no desembaraço, né? Não usou desembaraço, porque desembaraço é um termo aduaneiro, né? Mas a liberação é praticamente equivalente. Na liberação dos bens submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica. O lançamento do correspondente crédito tributário quando se tratar do quê? Bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada, bens constantes de manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira, ou bens importados que não tenham sido objeto de TI. Beleza. Entende-se por despacho para consumo na importação o despacho aduaneiro a que são submetidos os bens importados a título definitivo. O disposto nos casos de bens submetidos a despacho para consumo aplica-se, inclusive, no caso do despacho para consumo de bens sob regime suspensivo de tributação e de bens contidos em remessa internacional ou conduzidos por viajantes sujeitos ao regime de tributação comum. Beleza, fechamos a subseção 2. Vamos ver agora o local de importação dos bens materiais, que é o artigo 68. Vamos lá. Para efeitos do IBS e da CBS incidentes sobre as importações de bens materiais, o local da importação de bens materiais corresponde ao quê? Ao local da entrega dos bens ao destinatário final, inclusive na remessa internacional, o domicílio principal do adquirente mercadoria interpostada ou o local onde ficou caracterizado o extravio. Beleza, podemos ir para a subseção 4, base de cálculo, artigo 69 e artigo 70, amigos e amigas. Vamos lá. A base de cálculo do IBS e da CBS de importação de bens materiais é o valor aduaneiro acrescido do que, amigos e amigas? Do imposto de importação, do imposto seletivo, da taxa Siscomex, do adicional frete para renovação da marinha mercante, contribuição de intervenção ao domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool e combustível, a famosa CID combustíveis. O que mais? Direitos antidumping, direitos compensatórios, medidas de salvaguarda e quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos incidentes sobre os bens importados até a sua liberação. Ou seja, muito parecido com o ICMS, né? Base de cálculo, o ICMS da importação inclui tudo, né? A mesma coisa que foi pensada por IBS para CBS. Na hipótese de impossibilidade de identificação do bem material importado em razão do seu extravio ou consumo, de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, a base de cálculo do IBS da CBS será o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação acrescido dos valores ora mencionados, ressalvadas as exclusões. Não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS o que, amigos e amigas? O IPI. Legal, né? Só faltava, né? Está extinguindo esses tributos, não pode incluir na base de cálculo. O ICMS e o ISS. Beleza. Para efeitos de apuração da base de cálculo, os valores expressos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional pela taxa de câmbio utilizada para cálculo do imposto sobre importação, sem qualquer ajuste posterior decorrente de eventual variação cambial. Boa! Na hipótese de não ser devido o imposto de importação, deverá ser utilizada a taxa de câmbio que seria empregado caso houvesse tributação. Muito bem. Com isso, a gente fechou a subseção 4. Vamos falar da alíquota, artigo 71, amigos e amigas. Então, o que diz o artigo 71? As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem material são as mesmas incidentes sobre a aquisição do respectivo bem no país, observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas das importações de bens sujeitos a regimes específicos de tributação. Para fins de determinação das alíquotas estadual, distrital ou municipal do IBS, o destino da operação é o local da importação. Na impossibilidade de identificação do bem material importado, em razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais de transporte disponíveis, serão aplicadas para fim de determinação do IBS da CBS incidência da importação as alíquotas padrão do destino da operação. Beleza, fechamos a alíquota. Vamos falar da sujeição passiva. Sujeição passiva, amigos e amigas, como é que funciona? É contribuinte do IBS e da CBS da importação de bens materiais quem, amigos e amigas? Importador, assim considerado qualquer pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que promova a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional.
o adquirente de mercadoria entrepostada, e na importação por conta e ordem de terceiro, quem promove a entrada de bens materiais procedentes estrangeiro no território nacional é o adquirente dos bens do exterior. Vou deixar bastante claro isso para não ter dúvida, né? Importante. Que mais? É responsável pelo IBS e pela CBS da importação de bens materiais e substituição ao contribuinte quem, amigos e amigas? Transportador em relação aos bens procedentes do exterior ou subcultura aduaneiro que transportar quando constatado o extravio até a conclusão da descarga dos bens no local recinto alfandegado. Depositário em relação aos bens procedentes do exterior que se encontrarem sob controle aduaneiro sob sua custódia, quando constatado o extravio após a conclusão da descarga no local ou recinto alfandegado. O beneficiário de regime aduaneiro especial que não tiver promovido a entrada de bens estrangeiros no território nacional. E o beneficiário que der causa a descumprimentos de aplicação de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução da etapa de cadeia industrial do produto a ser exportado. Legal, amigos e amigas. Prosseguindo. Agora vamos falar do responsável solidário pelo IBS e pela CBS da importação de bens materiais. Quem são responsáveis solidários? A pessoa que registra em seu nome a declaração de importação de bens procedentes estrangeiros adquiridos no exterior por outra pessoa. O encomendante pré-determinado que adquire bens de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. O representante do país do transportador estrangeiro. O expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal. E o tomador de serviço ou contratante de afretamento de embarcação aeronável, contrato internacional, em relação aos bens admitidos em regime aduaneiro especial por terceiro. Beleza. Contribuinte e o responsável solidário pelo IBS pela CBS na importação de bens materiais devem se inscrever para cumprimento das obrigações relativas ao IBS e CBS sobre importações nos termos do regulamento. Beleza, fechamos a sujeição passiva. Vamos falar do pagamento, amigos e amigas. Artigo 7.6 e artigo 7.7. Vamos lá. Pagamento. O IBS e a CBS devidos à importação de bens materiais deverão ser pagos até a entrega dos bens submetidos a despacho para consumo, ainda que esta ocorra antes da liberação dos bens pela autoridade aduaneira. O sujeito passivo poderá optar por antecipar o pagamento do IBS e da CBS para o momento do registro da DI. Olha que interessante. Eventual diferença de tributo gerada pela antecipação do pagamento será cobrada ao sujeito passivo na data de ocorrência do fato gerador para os efeitos de cálculo do IBS e da CBS sem incidência de acréscimos moratórios. O regulamento poderá estabelecer hipóteses em que o pagamento do IBS e da CBS possa ocorrer em momento posterior definido no caput desse artigo para os sujeitos passivos certificados no operador econômico autorizado, programa OEA, estabelecido na forma de legislação específica. Muito bem. O pagamento do IBS e da CBS é condição para a entrega dos bens. O IBS e a CBS devidos à importação serão extintos exclusivamente mediante recolhimento pelo sujeito passivo. Que legal. As diferenças percentuais de bens a granel, que por sua natureza ou condições de manuseio estejam sujeitos à quebra, a decréscimo ou acréscimo, apuradas pela autoridade aduaneira, não serão consideradas para efeito de exigência do IBS e da CBS até o limite percentual a ser definido no regulamento, o qual poderá ser diferenciado por tipo de bem. Olha que legal isso aqui. Legal, fechamos o pagamento. Vamos falar agora do último artigo, né, desse capítulo, que é o artigo 78 da não cumulatividade. E diz o seguinte, bem simples, né? Quando estiverem sujeitos ao regime regular do IBS e da CBS, os contribuintes e adquirentes bens tributados pelo regime de remessa nacional poderão apropriar e utilizar créditos correspondentes aos valores do IBS e da CBS efetivamente pagos na importação de bens materiais, observado o disposto da lei complementar em relação à não cumulatividade. Legal isso, né? Maravilha, amigos e amigas. E com isso, a gente fechou o nosso capítulo 4. Beleza? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer o resumo da ópera, o que vimos hoje, nossas fichas resumo. Vamos rever agora no formato de fichas, né? O IBS e a CBS incidem sobre a importação de bens ou de serviços do exterior realizada por pessoa física ou jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não inscrita ou obrigada a se inscrever no regime regular do IBS e da CBS, qualquer que seja a sua finalidade. Salvo disposição específica aqui prevista, aplicam-se na importação as regras relativas às operações onerosas. Para fins do aqui disposto, considera-se a importação de serviço ou de bem material, inclusive direitos,
o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, cujo consumo ocorra no país, ainda que o fornecimento seja realizado no exterior. Consideram-se o consumo de bens imateriais e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Considera-se ainda a importação de serviço a prestação por residente domiciliado no país, executado no país, o domiciliado no exterior, executado no país, relacionado a bem imóvel ou bem imóvel localizado no país, relacionado a bem imóvel que seja remetido para o exterior para execução do serviço e retorne ao país após a sua conclusão. Na hipótese de haver consumo de serviços ou de bens imateriais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional ou no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país, aqui no Brasil, será considerada importação. Legal. Na importação de bens imateriais ou de serviços, considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento nas operações com bens ou com serviços, no local definido nos termos do artigo 11 da Lei Complementar que nós estamos estudando. Na importação de bens materiais ou de serviços, a base de cálculo é o valor da operação. As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem imaterial ou de serviço são as mesmas incidentes no fornecimento do mesmo bem imaterial ou serviço no país, observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas nas importações de bens imateriais ou de serviços sujeitos aos regimes específicos de tributação. Importante isso, né? Prosseguindo. Na importação de bens imateriais ou de serviços, para fim de determinação das alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS, o local da importação e o destino da operação. O adquirente é contribuinte do IBS e da CBS das aquisições de bens imateriais, inclusive direitos e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. Caso o adquirente seja residente ou domiciliado no exterior, o destinatário é contribuinte do IBS e da CBS das aquisições de bens imateriais, inclusive direitos e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. O adquirente sujeito ao regime regular do IBS e da CBS pode apropriar e utilizar crédito. Muito bem. O fornecedor residente ou domiciliado no exterior é responsável solidário pelo pagamento do IBS e da CBS como contribuinte. As plataformas digitais, ainda que residentes e domiciliados no exterior, serão responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS nas importações realizadas por seu intermédio. Aplicam-se também as regras específicas às importações de bens e serviços objeto de regimes específicos. Não será considerado como importação de serviço ou de bem material, inclusive direitos, o consumo eventual por pessoa física não residente e permaneça temporariamente no país nos termos do regulamento. Não vamos tributar os turistas, né? Não faz sentido algum. Para fins da hipótese de incidência, o fato gerador na importação de bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional. Para efeitos aqui disposto, presume-se entrados no território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela autoridade aduaneira, exceto quanto às malas e remessas postais internacionais. Não constituem fatos geradores do IBS da CBS sobre a importação dos bens materiais que retornem ao país nas seguintes hipóteses: enviado em consignação e não vendidos no prazo, devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública, e por outros fatores alheios à vontade do exportador. Também não constitui fatos geradores do IBS e CBS sobre importação os bens materiais que retornem ao país nas seguintes hipóteses: que, corretamente descritos no documento de transporte, cheguem ao país por erro inequívoco ou comprovada expedição e que sejam redestinados ou devolvidos para o exterior. Que sejam idênticos e igual quantidade de valor e que se destinem à reposição de outros anteriormente importados que tenham se revelado após sua liberação pela autoridade aduaneira defeituosos ou imprestáveis para o fim que se destinavam nos termos do regulamento. Que tenham sido objeto da pena de perdimento antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. Que tenham sido devolvidos para o exterior antes do registro da ADI. Que sejam considerados como pescado capturado fora das águas territoriais do país por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira, aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, que estejam em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruídos, que tenham sido destruídos sob o controle aduaneiro sem ônus para o poder público antes de sua liberação pela autoridade aduaneira,
Para efeitos do cálculo do IBS da CBS, considere-se ocorrido o fato gerador do IBS da CBS na importação de bens materiais, na liberação dos bens submetidos a despacho para consumo, esse embaraço. Na liberação dos bens submetidos ao regime aduaneiro especial da admissão temporária para utilização econômica, no lançamento do correspondente crédito tributário quando se tratar de bens compreendidos no conceito de bagagem acompanhada ou desacompanhada. Bens constantes de manifesto ou outras declarações de efeito equivalente cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Bens importados que não tenham sido objeto de DI. Entende-se por despacho para consumo na importação o despacho aduaneiro que são submetidos os bens importados a título definitivo. O disposto no caso de bens submetidos a despacho para consumo aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de bens sob regime suspensivo de tributação e de bens contidos em remessa internacional conduzidos por viajantes sujeitos ao regime de tributação comum. Para efeitos do IBS da CBS incidentes sobre as importações de bens materiais, o local da importação de bens materiais corresponde ao local de entrega dos bens ao destinatário final, inclusive na remessa internacional. Domicílio principal do adquirente de mercadoria interpostada. Local onde ficou caracterizado o extravio. A base de cálculo do IBS da CBS da importação de bens materiais é o valor aduaneiro acrescido do imposto sobre importação, do imposto seletivo e da taxa Siscomex e mais. Tem bastante coisa esse item aqui. Adicional frete para renovação da marinha mercante, a CID Combustíveis, aqui está um nome gigantesco dela, CID Combustíveis, direitos antidumping, direitos compensatórios, medidas de salvaguarda, amigos e amigas. Quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos incidentes sobre os bens importados até a sua liberação. Na hipótese de impossibilidade de identificação do bem material importado em razão do seu extravio ou consumo, com descrição genérica nos documentos comerciais de transporte disponíveis, a base de cálculo do IBS da CBS será o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação acrescido dos valores agora mencionados, ressalvadas as exclusões. Não compõe a base de cálculo do IBS da CBS o IPI, quem mais? O ICMS e o ISS. Para efeitos de apuração da base de cálculo, os valores expressos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional pela taxa de câmbio utilizada para cálculo do imposto sobre importação, sem qualquer ajuste posterior decorrente de eventual variação cambial. Na hipótese de não ser devido o imposto de importação, deverá ser utilizada a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse a tributação. Faz sentido, não? As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem material serão as mesmas incidentes sobre a aquisição do respectivo bem do país, observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas das importações de bens sujeitos a regimes específicos de tributação. Para fins da determinação das alíquotas estadual, distrital ou municipal do IBS, o destino da operação é o local da importação. A impossibilidade de identificação do bem material importado em razão do seu extravio ou consumo e descrição genérica nos documentos comerciais de transporte disponíveis serão aplicadas para fim de determinação do IBS da CBS, incidentes da importação, as alíquotas padrão do destino da operação. É contribuinte do IBS da CBS da importação de bens materiais o importador, assim considerado qualquer pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que promova a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional. Quem mais? O adquirente de mercadoria entrepostada e na importação por conta e ordem terceiro, quem promove a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional é considerado adquirente dos bens do exterior. É responsável pelo IBS pela CBS da importação de bens materiais em substituição do contribuinte, exportador, em relação aos bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro que transportar, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga dos bens no local recinto alfandegado. Depositário, em relação aos bens procedentes do exterior que se encontram sob controle aduaneiro sob sua custódia, quando constatado o extravio após a conclusão da descarga no local recinto alfandegado. O beneficiário de regime aduaneiro especial que não tiver promovido a entrada de bens estrangeiros no território nacional. O beneficiário que der causa de descumprimento de aplicação de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vista à execução de etapa de cadeia industrial do produto a ser exportado.
Agora, o responsável solidário pelo IBS pela CBS da importação. A pessoa que registra em seu nome a declaração de importação de bens de procedência estrangeira adquiridos no exterior por outra pessoa. O encomendante pré-determinado que adquire bens de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. O representante do país do transportador estrangeiro. O expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização de transporte multimodal. O tomador de serviço ou contratante de afretamento de embarcação ou aeronave em contrato internacional em relação aos bens admitidos em regime aduaneiro especial por terceiro. O contribuinte, o responsável solidário pelo IBS pela CBS da importação de bens materiais devem se inscrever para cumprimento das obrigações relativas ao IBS e à CBS sobre as importações nos termos do regulamento. O IBS e a CBS devidos na importação de bens materiais deverão ser pagos até a entrega dos bens submetidos a despacho para consumo, ainda que este ocorra antes da liberação dos bens pela autoridade aduaneira. O sujeito passivo poderá optar por antecipar o pagamento do IBS da CBS no momento do registro da DI. Eventual diferença de tributo gerada pela antecipação de pagamento será cobrado ao sujeito passivo na data de ocorrência do fato gerador para efeitos de cálculo do IBS da CBS sem incidência de acréscimos modulatórios. O regulamento poderá estabelecer hipóteses de que o pagamento do IBS da CBS possa ocorrer em momento posterior ao definido pelo regulamento para os sujeitos passivos certificados no OEA, estabelecidos na forma de legislação específica. O pagamento do IBS da CBS é condição para a entrega dos bens. O IBS e a CBS devidos na importação serão extintos exclusivamente mediante recolhimento pelo sujeito passivo. As diferenças percentuais de bens a granel, que por sua natureza ou funções de manuseio estejam sujeitos a quebra, a decréscimo ou acréscimo, apuradas pela autoridade aduaneira, não serão consideradas para efeito de exigência do IBS da CBS até o limite percentual a ser definido no regulamento, o qual poderá ser diferenciado por tipo de bem. Legal isso daqui. Quando estiverem sujeitos ao regime regular do IBS da CBS, os contribuintes e adquirentes de bens tributados pelo regime de remessa nacional poderão apropriar e utilizar créditos correspondentes ao valor do IBS da CBS efetivamente pagos na importação de bens materiais, observado o disposto na lei em relação à não cumulatividade. É isso, amigos e amigas, o que vimos na aula de hoje. E se você gostou desse vídeo, consulte, vou colocar aqui do lado, links para as próximas aulas. E fique mais um instantinho, já que você ficou bastante tempo, a gente agradece muito a sua atenção, quero mostrar algo interessante aqui na página inicial do nosso canal. Nós temos mais uma playlist, a playlist de questões comentadas da Lei Complementar 214 de 2025. Ó, já temos questões aqui, as bancas estão cobrando, está aqui a nossa playlist, estamos colocando aos poucos as questões aí para você treinar o seu conhecimento, combinado? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, considere se tornar membro do canal, porque você vai ter acesso antecipado aos vídeos de questões que são publicados diariamente no canal e, além disso, acesso a 2 cursos exclusivos. Beleza? E o valor para ser membro do canal é um valor simbólico, é menos que uma passagem de ônibus por mês. Combinado? Então é isso daí. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!